Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos, que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você de casa informações precisas e relevantes do dia a dia de todos nós trabalhadores. Não só daquele cotidiano que a gente está acostumado a falar sobre a lei trabalhista propriamente dito, como é que você tem que agir ou não agir no seu cotidiano profissional, o que você tem que cobrar do seu patrão, mas entender que você, trabalhador, assim como eu, faz parte de uma classe trabalhadora. E essa classe trabalhadora tem relevância na sociedade. E é por isso que hoje eu tenho o prazer de, mais uma vez, trazer aqui no programa o Reginaldo Inácio, que é secretário de Educação da CNTI, dentre outros diversos cargos e instituições relacionadas ao movimento sindical, aos sindicatos no Brasil, e a gente vai falar um pouquinho sobre o papel de todos nós trabalhadores, dos sindicatos, das confederações, nesse ano eleitoral. Reginaldo, próxima vez, é sempre um prazer conversar com você. Obrigada por despender tempo conosco para a gente disseminar as informações que vocês, na maior parte das vezes, produzem nas confederações. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Carla. Quero aproveitar aqui para agradecer o convite, a satisfação de poder estar aqui partilhando um pouco daquilo que a gente tem, né, de valor sindical para oferecer para o coletivo, principalmente para Petrópolis e região, momento do qual eu agradeço a todos pela audiência do programa e nos colocamos à disposição sempre. Que maravilha. Eu queria que você começasse contando para a gente um pouquinho do que a instituição, a CNTI e as outras instituições que você faz parte estão fazendo nesse momento em prol da disseminação de informações assertivas sobre esse período que a gente já está vivendo. Afinal de contas, faltam aí menos de 90 dias para as eleições desse ano. Aliás, em torno de 70 dias. Né? Já? É interessante como passa tudo muito rápido. Exato. Né? É importante, e aí, Carla, o que o movimento sindical está fazendo é um trabalho de diminuir a desconfiança inconsciente da classe trabalhadora para poder transformar numa consciência confiante. Né? A gente pode dizer isso de modo sintético. Daí, no caso específico da CNTI, nós estamos fazendo encontros estaduais, né, alguns interestaduais, do qual a gente leva o que nós estamos chamando de estratégia sindical, né, da classe trabalhadora, para o processo eleitoral de 2022. Lembrando aqui que é fundamental a gente compreender esta relação do que é estratégia, do que é tática, e a gente procura oferecer esse suporte. Né? O que é estratégia enquanto uma combinação de diferentes objetivos, efetivamente, para se chegar a um objetivo final. Então, a gente está pensando bastante sobre isso, e aí, obviamente, a gente tem envolvido as federações de trabalhadores, a gente tem envolvido os sindicatos dos trabalhadores e tem chamado também associações, né, organizações que dialogam e convidando também candidatos e políticos à participação. Perfeito. Quando você fala de estratégias sindicais nas eleições, a gente que está do lado de cá, fora do trabalho do dia a dia, fica pensando assim, o que eles estão fazendo? Como é que funciona isso? O que o Reginaldo Inácio, que é da CNTI, está falando, por exemplo, lá no Nordeste, a respeito das eleições? Quais são essas estratégias do ponto de vista ponderado, assim, que a gente vê, né? Então, assim, porque às vezes a gente fica pensando muito na essência do copo, mas não viu o copo. Aí a gente entende que há um copo, que esse, no caso, assim, era da minha avó, então tem muito carinho do abacaxizinho, a gente não consegue entender. Como é que são essas estratégias? De que forma que o nosso telespectador tem que entender que vocês estão trabalhando para que haja uma mudança conceitual nos cargos, nas pessoas que estão ocupando os cargos relevantes no país na atualidade e que, na nossa opinião, e aí eu estou falando porque eu entendo a opinião da CNTI e comungo com essa opinião, não é um pensamento em prol da classe trabalhadora, que faz o país andar de verdade. De modo bastante prático, vamos dizer assim, nós temos o exemplo mais claro
uma população que 52% e um pouquinho mais são mulheres, e existe uma baixíssima representação das mulheres em todas as esferas e instituições de poder do Brasil, inclusive no próprio movimento sindical, né? Dentre as estratégias, né, dentro dessa estratégia nossa de tentar transformar essa realidade social brasileira na política, a gente traz um componente novo. Qual é o papel que ocupa a classe trabalhadora, né, dentro do Congresso Nacional? Exemplo claro, assim, pontual, nem vou falar do Nordeste, até porque o Nordeste, em algumas votações, tem sido muito mais politizado do que o restante do país, né? Verdade. Nós temos aí... Por isso que o atual governo federal, nas eleições passadas, falou tão mal do Nordeste, né? Tentava diminuir a sua qualidade eleitoral para poder diminuir a representatividade dessa análise do Nordeste. Uma coisa assim bastante pontual que eu acho que dá para a classe trabalhadora entender bem, dá para o público que está nos assistindo entender bem. Vamos imaginar, nós estamos vendo uma devastação socioambiental por parte de alguns setores da sociedade chamado de agronegócio, né? Os setores da mineração, né? A devastação que tem havido, por exemplo, na Amazônia, no Pantanal, invasão de terras indígenas. E tudo isso com uma conivência da estrutura de poderes, não só do executivo, mas também do legislativo e do judiciário. Exemplo claro, vamos imaginar, nós temos uma bancada que ocupa 50% das vagas da Câmara de Deputados, que é a Frente Parlamentar do Agronegócio, né? Essa frente parlamentar tem mais de 250 parlamentares em 513. Né? Se não me falha a memória, são 257 parlamentares da agroindústria, né? Portanto, essa devastação não é só lei, mas também portarias, são vamos dizer assim, medidas literalmente por dentro da estrutura, né? Resoluções, portarias, decretos. Ou seja, esta força política que eles têm dentro do Congresso, eles praticamente comandam não só a Câmara dos Deputados, mas também o próprio Executivo. Eles indicam ministros, eles indicam secretários, eles indicam lideranças que vão ocupar, por exemplo, a FUNAI, né? Então, a gente tem aí uma composição muito fortalecida, sem contar os outros setores empresariais que ocupam espaço na Câmara. Enquanto isso, nós falamos aqui desse setor do agronegócio, né? Que ocupa esse espaço incontido de 257, né, repetindo aqui, se não me falha a memória, né, enquanto o movimento sindical tem 33 representantes da classe trabalhadora. 33. Né? Qual é a correlação de força possível para a gente conseguir avançar as nossas pautas? Né? E daí fica muito claro, nós estamos mostrando, por exemplo, esta distorção. Né? Eu citei a questão da baixíssima representação das mulheres, né? E aí nós temos uma baixíssima representação da própria classe trabalhadora. Então, nos encontros, a gente está trazendo isso, e mais do que isso, como votaram os parlamentares de cada estado. A gente vai... Um exemplo muito claro, nós temos o estado mais governista brasileiro, que é o estado de Santa Catarina. Só existe um parlamentar em Santa Catarina, só um, entre Senado e Câmara, que votou com a classe trabalhadora. Só um parlamentar. Né? Então, quando você observa isso... não faz verão. É difícil, muito difícil. E nós estamos falando de um Estado, entre aspas, né, dito como um dos mais politizados do país. Né? E que, do ponto de vista político, tem sido literalmente reacionário. Ele não evoluiu com o tempo, ele não compreende que as políticas públicas e direitos sociais são o pavimento da democracia. Então, a gente tem levado esse tipo de informação, Carla. E é importante, nós temos levado, inclusive, dados sobre o quanto a mentira impacta o processo político e banaliza o seu rito na sociedade, fazendo com que a sociedade passe a aceitar situações de mentiras. Né? Vamos imaginar, tivemos a reunião do presidente da República com os embaixadores. Nessa reunião, ele disse 13 mentiras e distorceu 2 verdades. Né? Então,
nós estamos falando de um conjunto, só numa única reunião, 13 mentiras e 2 distorções da realidade social brasileira, né, do ponto de vista do processo eleitoral. Né? Nós temos um presidente que, até o dia 11 de julho, ou seja, em 1.287 dias como presidente, isso é a estatística do dia 11, não tem aí essa reunião, por exemplo. Né? As 13 mentiras e as 2 distorções. No dia 11 até dia 11, em 1.287 dias de governo, o presidente Bolsonaro já havia dito 5.724 declarações falsas ou distorcidas. Né? Isto numa banalização da mentira num grau tão elevado que a sociedade passa a conviver e, quando se oferece a verdade, não há crença na verdade. Né? Então, esta desconfiança inconsciente da realidade faz com que a consciência efetiva, ou seja, a confiança consciente, não perpasse na nossa realidade social. A gente precisa corrigir isso. E nós estamos fazendo esse trabalho. Esse é um dos exemplos. Né? Perfeito. Esse trabalho que você falou agora, que a gente já até comentou aqui no programa Trabalhador em Foco, que é o programa, literalmente, da contagem das mentiras das falas públicas, porque a gente está falando das falas públicas, ou seja, se o presidente vai lá e faz uma live no Facebook dele, aí existem uma série de profissionais que analisam aquela fala pública e aí fala, o salário mínimo não aumentou como, por exemplo, o salário mínimo não aumentou como no governo tal. Mentira. O salário mínimo não está da mesma paridade do que não sei o quê. Digamos, distorção. Onde eu, Carla, cidadã, posso ir lá e começar todo dia a olhar as mentiras faladas. E aí estou falando isso porque poucos dias atrás eu estava conversando com uma grande amiga que é bióloga e ela falou assim, eu tenho pânico do governo estabelecido, mas às vezes eu não consigo ter informações suficientes de fontes de qualidade para responder um bolsonarista que vive do meu lado. Ela trabalha na indústria farmacêutica. E aí, ela estava conversando com as 2 amigas, eu tenho uma mestre em História Social, que é a Maria Ângela, que está sempre aqui com a gente no Trabalhador em Foco, e eu que sou jornalista, estou aqui o tempo todo com o Trabalhador em Foco, e a gente falou, não, você tem que procurar em tal lugar, assim, assado, tem isso, tem aquilo outro. Só que eu acho que talvez esse site que explique por que é mentira seja muito tangível para quem já entende que não é a política atual que tem que permanecer por conta das eleições, mas que vai conseguir ler e discutir, às vezes, porque as pessoas ainda vivem nesse contexto de que política não se discute. E é uma lástima, porque todas as nossas ações, elas são, de alguma forma, política. Quando você escolhe, quando eu escolho, por exemplo, botar um lenço vermelho a partir de agora para fazer todas as gravações do programa Trabalhador em Foco, eu estou politicamente escolhendo uma cor que significa algumas coisas. Para alguns, simplesmente uma cor. Para outros, a cor do sangue de todos os trabalhadores que lutaram arduamente e tal, e aí chegaram ao que a gente tem hoje estabelecido. Então, todas as vezes que eu uso vermelho, não é só porque eu gosto de vermelho, não. É porque também tem essa representatividade da ancestralidade das pessoas que se dispuseram a fazer as coisas mudarem. E aí eu queria que você falasse, onde é que a gente pode encontrar essas coisas? Porque eu, por exemplo, estou doida para todo dia de manhã, assim como eu tomo meu café e leio o jornal impresso daqui de Petrópolis, que eu tenho assinatura, e eu adoro o cheiro do jornal impresso, também olhar o site e falar assim, nossa, então ele falou mais isso daqui, porque isso é, sim, um conteúdo de qualidade que a gente pode, enquanto cidadão, entender para tentar mudar o microcosmos. A discussão não pode ser dos mesmos para os mesmos. Isso é uma fala daqui de Petrópolis muito legal de um historiador. Fala que a gente, assim, você, eu, a gente já está do mesmo lado. Se a gente só discutir entre a gente, não adianta. A gente tem que ir para o outro lado, sim, para poder discutir com o outro lado e apresentar informações de qualidade, porque eles estão munidos dessas 5.000 carambadas de mentira. E as mentiras, elas são mais gostosas. É por isso que a fake news dá tão certo.
Ela é atrativa. Ela é atrativa, e já existem estudos da psicologia que falam o quanto as fake news são boas para o cérebro e o quanto a verdade nos incomoda. Por isso que a gente não faz terapia. Porque a gente não gosta dessas verdades doídas. Então, onde é que a gente pode obter essas informações com qualidade e com informações tangíveis para quem está agora no dia a dia, na vida, no mercado, fazendo e acontecendo na sociedade, poder falar para o cara do mercado, da padaria, não, olha só, o cara quando vai comprar o pastel com cana na feira, então só está errado, isso aí não é verdade não, ó, a verdade é essa. Onde a gente encontra isso? Hoje em dia, a gente tem muitas opções, né? Não são poucas, são muitas, mas um site que tem pesquisadores acompanhando o discurso, as falas do Bolsonaro, falas públicas do Bolsonaro, você lembrou muito bem, se mente tanto publicamente, imaginemos em bastidores, né? E esse é um ponto. Mas o site www.aosfatos, tudo junto, né? aosfatos.org, a gente consegue acompanhar essas mentiras. Esse é um site que atualiza as falas de Bolsonaro a cada 7 dias. Então, a cada 7 dias você tem lá, né? O telespectador tem lá essa possibilidade de verificar essas mentiras. E alguns fatos mais relevantes, eles costumam, no dia seguinte, já informar o que falou de verdade e o que não falou. Essa reunião com os embaixadores, por exemplo, foi emblemática. Eles acompanharam e no dia seguinte já tinha lá os dados, o que era verdade e o que era mentira, né? O que era distorção, né? Então, é importante para nós, porque se nós temos um compromisso, e aí a gente tem... Esse é um espaço, por exemplo, para tratar da questão das verdades. Hoje são muito acessíveis também sobre política, o Congresso em Foco, é muito importante a gente olhar como votaram os parlamentares. Por exemplo, eu tenho os dados do Rio de Janeiro sobre governismo, né? Deixa eu até pegar aqui, que é um dado desse site, Congresso em Foco. No Rio de Janeiro, 78% das votações que houveram, 78% dos deputados da Câmara acompanharam o governo nas votações. Em quantas votações? Em 1.583 votações, o Estado do Rio de Janeiro acompanhou as posições do governo Bolsonaro. 89% dos senadores, ou seja, os 3 senadores que tem aí, acompanharam as votações do Bolsonaro. Portanto, nós temos um Estado também, temos que lembrar, né, que, de certa maneira, tem uma tendência governista muito pesada. Então, a gente precisa alterar. E aí, como é que foi a mulher em relação ao homem? Primeiro que não tem mulher no Senado aí no Rio de Janeiro, né, que é importante o cidadão, o eleitor do Rio de Janeiro, votar em uma mulher para o Senado e aumentar a Câmara do Deputado com mulheres, né? Não só mulheres, mas também negros, LGBTQI+, né? Então, a gente precisa fazer esta composição. No caso das mulheres, o índice de governismo é menor. Na Câmara de Deputados, os homens são 80%, acompanham as proposituras do Bolsonaro, né? E as mulheres, 69%. Acompanham as proposituras. Então, esses dados a gente consegue, por exemplo, no Congresso em Foco, a gente consegue no DIAP, a gente consegue acompanhar passo a passo a votação, pode conseguir o perfil, consegue o perfil, né, dos parlamentares, saber o histórico desse parlamentar, tudo isso a gente tem como acompanhar o histórico dos parlamentares, do próprio Bolsonaro, dos filhos do Bolsonaro, de outros políticos que aí estão, né? Como votaram cada partido, como que se deu os processos políticos centrais em relação à classe trabalhadora, a gente tem elementos. Eu costumo buscar, tem um livro muito bacana que diz, o título do livro é Como Ser Anticapitalista no Século XXI. Nesse livro, logo no começo do livro, ele fala: a consciência de classe é saber de que lado da barreira você está. A análise de classe é descobrir quem está lá com você, né? E aqui ele deixa muito claro, hoje é muito fácil você identificar quem está do seu lado de modo verdadeiro, não cair nesta onda de discursos eleitoreiros, né? De pessoas que nunca esteve do nosso lado e dizer
que fez coisas por nós e que estará do nosso lado, sendo que a história da pessoa foi sempre contra a classe trabalhadora. Então, essa falta de identidade, né? A mulher, por exemplo, não tem identificação com suas lideranças no parlamento, portanto, ela não se interessa pela política, né? Então, este é um ponto determinante para a gente poder revelar. Nós temos uma sociedade eminentemente parda ou negra, né? E, no entanto, a baixíssima representação da raça em si também existe. Por quê? Porque não tem identificação. A identificação é sempre negativa, tanto por essa questão de segregação racial, como também essa discussão de gênero, né? Mas tudo isso a gente tem como buscar informações hoje de modo muito fácil. Eu citei aqui 2 sites, né? O Congresso em Foco, sobre política, e o DIAP, sobre política, e tem vários outros, né? A gente tem contas abertas para saber do orçamento, como que está distribuído o orçamento, ou esse orçamento secreto. Dá para estar antenado no dia a dia para poder fazer boas escolhas, porque essas escolhas impactam diretamente em todos nós. E é isso que eu queria que você falasse. A gente já está chegando no final do nosso bate-papo de hoje. Quando a gente fala da classe trabalhadora, eu estou falando não só de uma classe imaginária. Não. Eu estou falando de uma classe real. Eu estou falando dos trabalhadores do vestuário de Petrópolis, das mulheres costureiras. Eu estou falando dos rodoviários de Petrópolis, dos motoristas e dos cobradores, que ficam ali, por exemplo, né, o caso dos motoristas e trabalhadores, a questão da dupla função. E quem é que está defendendo no âmbito municipal essa questão? Por incrível que pareça, são os partidos, são os vereadores eleitos da esquerda que pensam na classe trabalhadora. A gente está falando diretamente com as comerciárias que fazem a Rua Teresa funcionar. Toda essa classe trabalhadora, essa individualização, essa personificação dessa classe. Porque, às vezes, parece que a classe é uma coisa que eu não faço parte. Não, eu faço parte, sim. Eu, enquanto jornalista, que fui pejotizada por conta da falta de oportunidade no mercado de Petrópolis, mas que, no final das contas, sou uma trabalhadora sem CLT. É só isso, porque tem o horário, tenho que cumprir demandas, não tem férias, não tem 13º. Outro dia desse eu vi uma pesquisa falando assim, 60 e tantos % das pessoas querem ter os seus negócios, e eu pensei assim, Jesus, como eu queria uma carteira assinada com um salário digno dentro da minha categoria, né? Dentro do jornalismo, mas sigamos. E aí, eu queria que você falasse sobre isso, qual é o papel de cada trabalhador que compõe esta classe trabalhadora, agora nessa reta inicial mais final, porque a campanha em si começa daqui a pouco, né? A campanha eleitoral mesmo, aquela que a gente vê na televisão, que as pessoas começam a entender os números dos candidatos e quem de fato está concorrendo, a que cargo, começa daqui a pouco, mas já é uma reta final, porque é tão pouco tempo, né? E o tempo passa tão rápido. Como é que cada indivíduo trabalhador, qual é o papel de cada um de nós nesse momento? Para, diante disso, a gente entender que em quem a gente vota tem a questão da gestão do orçamento, que impacta diretamente na vida do trabalhador daqui. Quando a gente vota de forma equivocada, isso agrava a desigualdade social, a injustiça social, tudo isso que a gente vem falando aí ao longo dos anos que a gente tem Programa Trabalhador em Foco. O principal que o trabalhador e a trabalhadora têm que ter em mente, que nós vivemos um momento, se a gente for olhar na história recente, o que aconteceu a partir de 2016 com o país, né? Houve algumas decisões de ordem política por esse conjunto parlamentar, mais ainda para o conjunto parlamentar que assumiu o Congresso em 2019 e assumiu a presidência da República, né? Mas antes disso houveram 2 mudanças radicais que, de certa maneira, carrearam para a eleição do atual Congresso e também da atual presidência da República, que foram medidas que reduziram as políticas públicas e literalmente abriram a porteira para tudo isso que você acabou de falar, trabalho intermitente, PJ, informalidade, ou seja, uma condição real de trabalho que retira
a sociedade da participação na política. O que o cidadão tem que ter consciência é que toda vez que ele perde política pública, que ele perde direitos fundamentais que estavam previstos, que lhe davam proteção, significa uma distorção da democracia, significa retirar o cidadão comum da política, quando privatiza a saúde, quando privatiza a educação, quando privatiza políticas públicas especiais, por exemplo, em relação à moradia, em relação a transporte, em relação à energia. A gente tem essas distorções de retirada, o cidadão passa a se desinteressar da política. O que o cidadão precisa fazer? Como é que eu vou mudar a realidade social votando nas mesmas pessoas? Como é que eu altero a realidade social votando no pai daquele que sempre votou contra a mim? Né? Vamos pegar a cidade de Petrópolis. Como pode se lembrar da situação dramática das tempestades aí em Petrópolis só quando acontecem as tempestades? Quais os políticos que o cidadão de Petrópolis, da região serrana do Rio de Janeiro, tem votado e tem abandonado a região serrana e, sobretudo, a cidade de Petrópolis e que não tem dado assistência? Como é que eu não vou pensar que os desastres são desastres provocados por uma política rasteira? Então, o cidadão, sobretudo a classe trabalhadora de Petrópolis, tem que imaginar o abandono que existe da cidade se deve aos políticos que estão no comando do país. Portanto, eles têm provocado esse desastre da ausência de proteção social, esse desastre socioambiental que vocês tanto sofrem, né? E que não é por conta da natureza, não, é por conta da má gestão política, é por conta das escolhas que oferecem muito mais desgaste, muito mais sofrimento para a sociedade. Isto o cidadão comum tem que olhar nesse momento político. Verdade. Essa sua fala final a respeito das nossas tragédias, elas estão longe de ser climáticas e ambientais. Elas são sociais, elas são de raça, elas são de gênero. É uma coisa impressionante. Eu tive o prazer de entrevistar a Carol Soares, que é geógrafa. Aqui no programa nós fizemos 2 programas explicando para o telespectador como é que é Petrópolis com relação ao clima e à vegetação, para a gente entender que, sim, a gente tem mais chance do que outros lugares de sofrermos com as questões climáticas, e aí com a questão do aquecimento global e tal, tudo isso ok. Mas a gente tem uma questão social, que é a coisa do afastar o preto e o pobre do centro histórico bonito e aí colocá-lo no alto. Né? E aí esse alto cai. Então, é muito, muito maior do que só essa coisa peculiar. E a gente tem que fazer boas escolhas nesse período eleitoral. Reginaldo, a gente já explodiu o tempo. Queria mais uma vez te agradecer, é sempre um imenso prazer conversar com você. Eu espero que para o telespectador seja tão bom quanto é para mim, porque eu sempre comento com a comissão do Programa Trabalhador em Foco e falo muitas das vezes aqui o quanto este programa é um aprendizado quando vivido de forma plena. Como eu estou do lado de cá e essa conversa é olho no olho aqui na gravação, o quanto eu aprendi e o quanto este programa conseguiu transformar politicamente a minha vida e a vida da minha família, porque os que estão do lado, né? A gente vai fazendo esse microcosmos crescer. Então, que de casa as pessoas tenham ficado de ouvidos abertos e também de coração aberto para poder entender um pouquinho do nosso papel enquanto trabalhador e cidadão no país onde a gente vive. Obrigada, é sempre um prazer falar com você. Eu que agradeço, Carla, e estamos aqui à disposição. Um abraço a toda trabalhadora, trabalhador e aos dirigentes sindicais de Petrópolis e região. Obrigada. Até a próxima. Você de casa fica aqui na grade da TV Petrópolis, porque tem mais conteúdo por aí. Um abraço grande e até o próximo programa. Tchau, tchau.